Boa tarde, Brasil. A gente fala um bocadinho de política e vamos falar um pouquinho também da área da justiça, né? Não há como não fazer um comentário aqui sobre o STJ e o ex-presidente Lula, né? Permanece com a condenação, mas diminuíram lá o tamanho dessa condenação. E outros assuntos da área de justiça ainda pesam um pouquinho sobre o STF, aquela questão ainda dos fake news, embora o Toffoli já tenha encaminhado ao Ministério Público. Mas a partir de que momento em que ele fez isso, ele já não teria feito o trabalho do Ministério Público, que é o de investigar? Sei lá. Vou ouvir dois companheiros aqui que militam na área da justiça e que acompanham de perto a política brasileira. Estou recebendo aqui dois convidados para tratar desses assuntos. Um deles que eu não vi há muito tempo, velho amigo querido, né? Meu amigo Paulo Goiás. Ele é fundador da Paulo Goiás Advogados Associados, especialista em direito eleitoral, direito processual eleitoral com foro privilegiado, direito administrativo e direito imobiliário. E ainda faltou alguma coisa aqui, o apaixonado eterno pelo futebol. Bom te rever, né? O Gama que o diga, né, mano? O Gama que nos diga. Né? Foi um bom tempo. A minha passagem pelo Gama foi muito prazerosa. A gente só tem boas lembranças. Foi bom. Foi bom. Não é porque eu imagino que seja perturbador, Paulo. O presidente de um clube de futebol pequeno, como é o Gama, ele sofre muito, porque no dia que ganha, provavelmente o torcedor faz excessos e ele responde. No dia que perde, o torcedor quer matá-lo. No dia de pagar os jogadores, tem que correr com chapéu para arrumar dinheiro. É uma vida difícil, mas é uma vida que tem lá suas vantagens e seus prazeres. Fala a verdade, é uma verdadeira cachaça, não? Como a gente com certeza, lá no com nosso certeza, interior, né? Com Essa certeza. é a minha cachaça. Essa né? é a minha cachaça. Né? Tem gente, a minha mulher é que... não tenho te visto acompanhando a minha mulher perto. É que diz o seguinte... O Gama foi campeão agora mais uma vez. Eu, em vez de arrumar uma amante argentina, eu arrumei uma amante no Gama, né? Que era o time, né? Que era muito mais cara do que a famosa amante argentina. Mas eu acompanho de longe, eu não tenho participado, tenho deixado lá o Weber tocar. E acho que o Weber está fazendo um excelente trabalho. Está bem, o time foi bem, foi campeão. Bem organizado. O Weber é um bom dirigente. Tá bom, bom te rever, viu? Bom, foi nosso. Prazer foi nosso. Vou apresentar mais um convidado que está sempre comigo aqui, Yuri Melo, né, jurista, advogado, né? O homem que não fica parado, casamenteiro. Eu não falei mais que você é casamenteiro. Não vou dizer que você é santo, casamenteiro, né? Mas como é que chama? É juiz de paz, de paz, né? É um trabalho honorífico, né? Que é realizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e a gente sai transmitindo aí a palavra do amor, né, do sentimento e reunindo e aproximando as famílias, né? Isso é importante. Eu acho que é muito importante. É importante. Muito importante. Num tempo em que o desrespeito, o desequilíbrio, a falta de sintonia, às vezes anda tão intensa dentro dos relacionamentos, a gente busca trazer a boa palavra, o bom sentimento e o amor para que as pessoas tenham paciência. Você tinha que levar essa palavra no tempo em que a esposa do Paulo Goiás, né, disse que ele teria arrumado a amante, que foi o time do Gama, não é mesmo? Verdade. Era uma palavra... Acalmar-lhe o coração, né? É verdade. Mas essa amante é boa, é esporte, né? Saúde, revigorar a gente. Mas brincadeiras à parte, né? Eu não podia deixar de dizer que o Paulo Goiás realmente foi um companheirão no Gama e, poxa, esquecer isso seria esquecer do próprio Gama campeão, agora desse ano de 2019 aqui em Brasília. Né? Vamos mergulhar um pouquinho no nosso. Né? STJ e o Lula permaneceu a condenação, mas diminuíram, né, de 12 para 8 anos. 8 e tarará, quase 9. 8 anos e 10 meses. E ainda tem uns dias de encomenda lá. 5 ou 6 dias, né? eu acho. Faz o seguinte, bota esse primeiro vídeo aí, que vai fazer a gente relembrar alguma coisinha aí. Por favor. Os 3 ministros seguiram o relator, Félix Fischer, e concordaram em reduzir a pena de Lula de 12 anos e 1 mês de prisão para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Segundo a legislação penal, um preso tem direito a pedir progressão para o regime semiaberto depois de cumprir 1/6 da pena.
Com a decisão de hoje do STJ, Lula deve atingir esse tempo no final de setembro, pouco antes de completar 1 ano e meio na cadeia. Respeitamos o posicionamento exposto hoje pelos ministros do STJ, mas expressamos a inconformidade da defesa em relação ao resultado, já que entendemos que a absolvição é o único resultado possível. O ministro Félix Fischer utilizou as regras do artigo 59 do Código Penal. Não se pode aumentar a pena com base em circunstâncias abstratas e em presunções que não são comprovadas nos autos. O argumento foi perfeito e correto tecnicamente. O ex-presidente ainda responde ao processo do sítio de Atibaia, onde foi condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses. A data do julgamento deste caso em segunda instância ainda não está definida. Esperava-se que diminuísse, sinceramente. Olha, a sentença do Moro foi muito bem feita, do então juiz Sérgio Moro. E ele tinha dado essa pena. O TRF entendeu que havia também a lavagem de dinheiro e acrescentou a pena. E o STJ agora retirou praticamente a lavagem de dinheiro e voltou à pena originária. Me parece que é uma pena justa pelos fatos que tem do imóvel, tá certo? E pelo que a gente vê nesse processo. Realmente é lamentável que um presidente da República tenha cedido às pressões por situações tão insignificantes, que é um apartamento com cozinha de 150 mil, com uma adega não sei de quanto, que são futilidades da vida. Você vive muito bem, e eu acho que ele vivia muito bem, não precisava desse tipo de coisa, e está aí passando 1 ano e pouco na cadeia, e podendo ficar até setembro, isso se pagar os 2.400.000, porque tem a multa. É que o PT, ele inclusive, precisa pagar. Está fazendo uma vaquinha lá. Só que tem um problema, tem um segundo detalhe. Quando ele pagar a multa, a dívida é individual. Ele vai ter que pagar o imposto, justificar a origem desse dinheiro. E vai ter imposto sobre esse dinheiro, os 27,5%. Então, esses 2.400... Mas eu não posso... se você que está devendo, no caso jurídico ali, e eu, como seu amigo, tivesse o dinheiro, fosse, poxa, vamos, né? O Paulo está ali e tal, vamos pagar. Vamos. Né? Você ainda teria que pagar em cima disso, que seria o quê? Uma doação minha para ti? Tem 2 impostos aí. Tem o imposto local, aqui no Distrito Federal, eu não sei como é que é no Paraná, que toda doação incide um imposto de doação, e tem o imposto federal, que é o imposto de renda. Então, vamos arredondar esses números aí. Então, para pagar os 2.400, vai ser necessário mais 27,5% e mais 4%, ou seja, 31%, que é feito em cascata, porque sobe... Mais 7 milhões. Não, dá menos. Deve 30% dar... Deve, não, 5 milhões né? e pouco. 5 milhões e pouco vão ter que arrecadar. Caraca, meu Deus do céu. É um negócio complicado. Agora, uma coisa que eu tenho observado e lendo, né, os jornais dos dias anteriores, falando, né, da condenação, quase poucos falaram que continuava condenado, mas falaram mais dessa redução. Agora, dava a entender alguns comentários que eu ouvi de que essa mudança da condenação contraria não só o TRF4 lá embaixo, como também o próprio juiz Sérgio Moro. Na verdade, eles voltaram à condenação do Moro, não foi, Yuri? Eu não vejo como nenhuma contrariedade. Na verdade, o que eu observo é uma dosimetria da pena, né? Então, mexendo com a dosimetria da pena, fazendo as adaptações e as adequações corretas. Ou seja, não foi decidido pelo STJ culpabilidade, se ele era culpado, se ele era inocente. Muito pelo contrário, essa questão já foi avaliada pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelo TRF4. Então, o que houve foi uma adequação, na verdade, segundo o entendimento do STJ. Agora, tem um porém nessa situação toda aí da soltura do ex-presidente Lula, é a questão da condenação em relação ao sítio de Atibaia. Porque essa condenação, se vier a ser confirmada pelo TRF4, e foi aproximadamente 12 anos que ele pegou lá também, só que está com recurso, essa pena de 12 anos... Ele já está condenado em primeira instância no sítio de Atibaia. Isso. Então, essa condenação, ela vai ser, se for confirmada pelo TRF4, então ela vai ser unificada, junta com esses 8 anos, e ele não sai em setembro. Não sai em setembro, ainda tem esse outro detalhe ainda. Mas numa nova condenação poderia juntar, por exemplo... Isso, chama unificação de penas. Unifica a pena para contar 1/6. Exatamente.
né? Aí vai pra serão quase 8 mais 20 12, anos. 20, um sexto vai para 20, vai para mais de 20 anos. Mais de 20 anos, né? Mais- Vamos vai botar quase vocês 21 aí, uns anos. Mas a 4, média de 5 20 mais anos ou ele menos. teria que cumprir. Um sexto para poder ter a 3 anos e 8 meses, mais mais ou ou menos, para menos. 4 anos. Dobrar o que Dobra ele já o cumpriu tempo que... agora. Exatamente. Em vez de sair agora em 2019, exemplo, ele sairia em 2022, 2023. Seria isso. Ainda tem esse... e ainda esse tem a porém. outra multa, né? E ainda tem a outra multa. Porque nós temos Aí um em cima caso. do sítio de Atibaia. Isso, nós temos um Isso. caso no DF, o ex-senador Jim, Sim. que deveria ter saído em fevereiro. E só não o fez. Só não fez porque não tinha pago a multa. Aí parece que a família fez um acordo e o tribunal lá, o juiz lá exigiu que o pagamento seja durante o cumprimento da pena. E aí eles tiveram que fazer um depósito de um valor significativo e para que ele possa ser solto a qualquer momento. Então o Lula se aplica a mesma situação do senador Ginhagelo. Ou paga ou paga. Ou paga ou paga. Isso se dá exatamente porque houve uma alteração na Lei 7.210, aquela a de 84, que é a Lei de Execuções Penais, porque em relação, por exemplo, ao Luiz Estevão, o ex-senador Luiz Estevão, não foi necessário fazer o recolhimento do valor da multa, embora ele tenha esse valor. Por isso que ele regrediu era antecedente à antecedente a essa modificação da lei. Então, no caso do Luiz Estevão, do ex-senador, ele teve acesso agora, recentemente, semana passada, né, ao saidão, ao semiaberto, sem a necessidade de recorrer, de pagar essa multa, embora houvesse um recurso do Ministério Público para que o obrigasse. Mas, como foi anterior à modificação da lei, então ele é uma exceção em relação ao caso do Jim e em relação ao caso do presidente Lula, ex-presidente Lula. Essa lei é complicada, né, Mano Velho? Mas existe um princípio legal que a lei não pode retroagir para prejudicar. Porque senão a alternância de grupos no poder levaria à mudança permanente da lei para prejudicar. Imagina agora o governo Bolsonaro, que é um governo oposto ao governo Lula, resolvesse tirar todos os benefícios que o Lula tem direito, que é para todos, não é só para o Lula, é para todos os presos, e o Lula tivesse que ficar preso os 20 anos consecutivos. Você estaria mudando a legislação para prejudicar uma pessoa. Tá certo? Então, acho que o princípio da irretroatividade da lei é exatamente para garantir a relação jurídica ocorrida no momento. É como um negócio. Você faz um negócio hoje, ele é garantido para o resto da vida. Se a lei mudar, ele não altera o ato jurídico perfeito. Falar em negócio, me lembrei um negócio. O cidadão que é colocado como titular, ou seja, o dono do sítio de Atibaia, está pedindo à justiça para vender o sítio. Pode? Bom, primeiro, eu não conheço o processo como um todo. Pelo certo. que eu vi os depoimentos na televisão, quando a juíza interrogou o Lula, ela deixou muito claro que ela não estava discutindo a propriedade do sítio. Ela estava discutindo as reformas que foram feitas no sítio, e este era o ponto. Tanto que, num determinado momento, o Lula pediu que ela provasse que ele fosse dono, e ele disse, mas ninguém aqui está dizendo que é dono. Que você é o dono, né? O que nós estamos dizendo aqui é que o senhor fez a reforma no sítio. Então, é essa reforma que está em objeto de discussão. Então, o Lula foi condenado pela reforma. Agora, salvo engano, na sentença, o sítio foi dado como perdido. Ele veio para o patrimônio da União. E mesmo que não tenha que ele consiga, as benfeitorias que foram feitas lá deverão ser ressarcidas. Então, ele, para vender, vai ter que pagar as benfeitorias. Acho difícil que ele venda. Ele estava, na verdade, criando um fato em relação a esse imóvel. Quis voltar à mídia. E as reformas não foram pequenas, o Yuri. Ali foi um bom dinheirinho, pelos viu? laudos, pedalinhos, né? Pedalinhos com o nome isso Lula aí e foi Dona uma Marisa. graça que ela fez para os netos, né? Foi. Mas imagina, agora, mudanças mesmo foram muito mais pesadas. Eu me recordo que na época que veio à tona o sítio, a Folha de São Paulo trouxe 2 páginas inteiras só mostrando comprovações de que era em nome da família Lula que os gastos estavam sendo feitos. É uma coisa que eu não consigo entender o que o Lula fez. O dinheiro que o Lula tem em poupança, que a dona Marisa tinha em poupança, em ações,
Aquele sítio deveria valer, na época, algo em torno de 500, 600 mil reais. Não era uma zona valorizada. Não. Ele deveria ter comprado aquele sítio e feito as reformas que ele quisesse com o dinheiro dele. Não precisava dele ter utilizado essa forma de buscar dinheiro de corrupção para fazer a reforma no sítio. Seria a coisa mais natural do mundo o Lula ter comprado aquele sítio e ter feito a reforma. Ou ter acertado com o sócio do filho para fazer todas as reformas e depois vender para ele, como alguns casos a gente toma conhecimento aí em processos que estão em tramitação. E há outros, né, em tramitação. Há outros. É complicado. Tem a questão do apartamento comprado, ou que ele diz que aluga, né? Ao lado do apartamento que é dele. Né? Onde ele comprou, pagou, é dele, teria feito com o sítio, estaria de bom tamanho, estaria de bom tamanho, não precisava. E também a questão do Instituto Lula, Mano Velho. Que é, na verdade, uma fonte de captação, né, de dinheiro. O Instituto Lula, ele existia para justificar repasses de dinheiro, pelo menos assim é o que se aponta, para o Lula. Então, palestras exorbitantes, com valores fora da normalidade que se cobra numa palestra, por exemplo, e com muito pouca influência dessas palestras em si. E outras condutas que se tomavam dentro desse instituto e que se justificavam, ou assistência social, ou algo nesse sentido. Então, assim, isso saltou os olhos ao Ministério Público, chamou realmente a atenção, e percebeu-se que ali estava lavando dinheiro, né? Pelo menos é o que se informa nos processos e que a gente vê a grande mídia informar. E é isso. Agora, eu concordo com o doutor Paulo aqui, porque realmente o Lula não precisava disso, né? Porque ele já está na política há muitos anos, ele tinha um patrimônio já considerável, tinha dinheiro disponível em suas contas considerável, o valor do sítio não é local tão valorizado assim, poderia ter adquirido, o próprio apartamento também, quantos anos ele não está aí 30, 40 anos trabalhando, juntando dinheiro e resolvendo as suas coisas, do que ficar recebendo dinheiro de forma transversa e malversada pelos esses empreiteiros que foram lá depois e entregaram. Né? Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Eu não entendo nada da área de vocês, né? Eu sou, como diz o outro, né? Como telespectador, que também muitos, evidentemente, podem estar na área jurídica, mas a maioria, com certeza, não está. Aí uma pergunta, você falou, por exemplo, que se ele for condenado, no caso do sítio de Atibaia, em segunda instância, somará as penas e ele vai ter que cumprir um sexto do total da pena. Isso. Agora, se não houver essa condenação de segunda instância ainda, mesmo que ela vai durar um tempo para ser julgada e tudo mais, ele poderá ser liberado ao completar um sexto desta pena agora, atual? Sim, mas há preciso que se entenda, ele não será liberado, ele vai sair de um regime fechado, sim, ele vai sair do regime fechado para um regime aberto. Semi-aberto. Semi, né? Semi-aberto. Não sei se vão deixá-lo em casa ou se vão forçá-lo a ir todas as noites dormir no presídio. Isso eu não sei. Agora, ele sai para o regime semiaberto, ele não está livre, cumpriu um sexto da pena e está livre, não. Ele tem toda uma situação lá. Sim. E, inclusive, o preso no regime semiaberto, ele não pode praticar uma série de coisas que estão definidas na lei de execução penal quando vai para o semiaberto. Ele vai sair para trabalhar e voltar à noite, como está acontecendo com o Luiz Estevão. Exatamente. Estava previsto para o Luiz Estevão, está previsto para tantos outros presos no país, tá certo? Então, é importante deixar bem claro isso. Ele não está solto, ele vai por outro regime, que é o semiaberto. Agora, se durante esse período do semiaberto vier a condenação, vier a segunda condenação. Isso. Aí volta de novo para o regime fechado, para cumprir um sexto, até condenação até 30 anos. Mais de 30 anos não pode. Então, no máximo, ele deverá cumprir um sexto de 30 anos, que no caso é 5 anos. Sim. Mais ou menos. No regime fechado. Mesmo que venham outras condenações, ele fica 5 anos. Caso do apartamento, do instituto, Isso. Tem só aqui em Brasília, parece que tem 2 ou 3. Tem várias andando aí, né? já perdeu um pouco a noção de quantas, né? Mas, quer dizer, o máximo seria de 30 anos. Seria de 30 anos. Agora, eu me lembrei de uma coisa que eu considero importante. Digo. Nós vivíamos até 5 anos atrás com um sentimento de impunidade total para os gestores públicos e para os grandes empresários. Boa lembrança. Até 5 anos atrás, o que acontecia? O empresário corrompia o político era descoberto, ele renunciava ou era cassado e depois ele entrava, em alguns casos, nas ações de improbidade.
De 5 anos para cá, começou a ver o combate à corrupção e, principalmente, inverteu aquela ordem que existia, que prendia só o político ou tirava só o mandato político. Passou a pegar o corruptor. Quando pegou o corruptor, por acaso pegaram os 20 maiores empresários do país. E esses resolveram contar tudo o que sabiam, até para poder preservar parte do patrimônio e também para preservar a liberdade. E com isso eles escancararam a corrupção no país. Nesse primeiro momento, eu acho que a Lava Jato está cuidando muito do cenário nacional e uma parte está cuidando do Rio. Mas ela deve ter elementos para todos os estados do país, para várias gestões de governador, de prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores e outros envolvidos, que tal? Começaram a mexer na educação. Ora, quando mexer no Fundo Nacional de Educação, que a verba vai para os municípios, é comum a gente ouvir falar que o município comprou tablet para dar para os alunos. Quando a gente vê a licitação e os preços, você se assusta. Exorbitantes. Né? Exorbitantes. Quer dizer, uma coisa é eu comprar um tablet para minha filha, lá na loja. Outra coisa é eu comprar 30 mil tablets, o preço não pode ser o mesmo. Com certeza não. Não, quem vende vai ter que reduzir o lucro para ganhar nos 30 mil e não nos 10 mil e não num só. E aconteceu exatamente o contrário. Isso é o que mais tem aí. E eu não estou nem falando na área de medicamentos, que eu acho que é uma área sensível, que também é dinheiro público federal. Essa área é sensível e essa área também vai estourar muito em breve. Eu acho que não só do ponto de vista do Poder Executivo e do Legislativo, mas já dentro dessa linha de apuração da Lava Jato, a gente já percebe alguma coisa no Judiciário, né? Nós já vimos aí alguma coisa envolvendo o antagonista, o ministro Toffoli, não era para divulgar assunto por parte da imprensa, alguém teria recebido alguma coisa, não se sabe ainda, mas já existem alguns respingos de alguma coisa chegando já também no Judiciário. Então, penso que esse combate à corrupção se tornou uma epidemia aqui no Brasil, é uma coisa da maior gravidade, que tanto nos empobrece, né, tanto nos retira de funções assistenciais fundamentais, a educação, a saúde, a própria segurança pública. Isso para não aprofundar mais ainda em outros setores, para não falar, por exemplo, na questão das rodovias brasileiras, na questão do próprio combustível, inclusive, porque nós hoje estamos pagando um preço para recuperar a Petrobras, com aumentos diários, praticamente, de combustíveis no Brasil. Né, o que faz com que realmente isso... Tapando o buraco que ficou lá atrás de que não fomos nós. Que é o que nós estamos fazendo. Tem os acionistas internacionais que têm uma relação de ato jurídico perfeito na época que compraram as ações e que eles não podem ser prejudicados por esse roubo que houve na Petrobras. Esses são detalhes. E nós estamos pagando a conta, o povo brasileiro pobre, né? Pagando essa conta bilionária. E, por outro lado, ainda dentro dessa linha de pensamento, colocando o Brasil na mão de uma empresa. Quer dizer, o presidente da República na mão de uma empresa. Porque você imagina, esse aumento de combustível, ele só serve para quem? Para os acionistas, efetivamente. Claro. Não perderem o lucro e o dinheiro que colocaram lá. Mas, quer dizer, a base do sofrimento do povo brasileiro pagando a conta. Um social aí, né? Então, essa corrupção endêmica, vamos chamá-la assim, ela se espalhou em todo o território nacional, não só no governo federal, como estadual, municipal, e é esse combate de 5 anos para cá, mais intenso da Lava Jato, é que efetivamente está fazendo essa diferença. Mas tem muita coisa ainda para descobrir, não tem a menor dúvida disso. E quando chegar no Judiciário, também teremos aí as surpresas que irão acontecer. O Judiciário está tropeçando nas próprias pernas? Foi bom o Yuri ter falado do Judiciário. Você, na introdução do programa, falou que o Toffoli vai mandar um inquérito para a Procuradoria. E aí é preciso lembrar um detalhe. A Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, ela arquivou esse inquérito. Ela não solicitou o arquivamento, porque é a competência privativa dela. A partir do momento em que ela fez aquele encaminhamento ao Toffoli. Aí sobraria. Ela não encaminhou. Eu já falei que juridicamente não entendo nada, mas ela se fundamentou ali. Ela deu uma decisão como Procuradora-Geral da República arquivando o inquérito. Ali eu, na época, divulguei nas minhas redes sociais. Sobrava 2 hipóteses para o Toffoli e para o Alexandre Moraes. Primeiro,
descumprir. Se ele descumprisse, ele cometia primeiro o crime de improbidade por descumprir a lei. Ele estaria na lei de improbidade, ele iria para a ação civil pública, que o Ministério Público tem competência para fazer, e quem é que julga? É o juiz de primeiro grau federal do DF. E o segundo, o crime de responsabilidade, porque ele estava usurpando uma competência da Procuradoria. O crime de responsabilidade, quem julga é o Senado. Então, eles tinham que cumprir o despacho da DOD. Tanto que eu tenho certeza que, quando o processo chegar na DOD, ela vai arquivar e anular as provas. Por quê? São provas que nasceram podres e, como tal, são arquivadas. Como acontece em alguns casos, né? Sim. Então, foi muito grave. A Raquel Dodge tomou uma decisão, ela proferiu um ato de decisão, de competência privativa dela, contra os atos de 2 ministros do Supremo. E o Supremo voltou atrás, vamos encaminhar, arrumar uma forma para justificar para o povo, e inclusive enrolando a mídia, porque a mídia acha que ela deu um parecer, ela não deu parecer, ela deu decisão. E se não cumprisse, era crime de responsabilidade e improbidade administrativa. Nós, da mídia, ainda não entendemos direito o peso que tem uma procuradora ou um procurador-geral da República. É muito grande, é muito grande. Porque o que acontece? A Constituição, ela estabelece as competências de cada órgão da área do Estado. Então, vamos pegar o Judiciário. O Supremo tem a competência de analisar a Constituição, o STJ de analisar a lei, o juiz e os TRFs de julgar o mérito e também analisar, em primeira e segunda instância, uma lei quanto à constitucionalidade, legalidade do ato e tal. Quando se trata de crime, existem 2 tipos de crime. O de ação privada, que é aquele de honra, você fala mal de mim, aqui eu te processo, então sou eu que sou o autor contra você. Claro que isso nunca vai acontecer, porque nós somos amigos. Ou crime de ação pública incondicional, que é competência privativa do Ministério. Você vê o seguinte, a Polícia Federal investiga, mas não é ela que encaminha a ação penal, o pedido de ação penal. Quem encaminha é o Ministério Público. A Polícia Federal não tem competência para pedir para abrir uma ação, por exemplo, contra o Lula, vamos supor. Ele não tem essa competência. Como o Lula era presidente, naquele momento a competência era do Procurador-Geral da República. Quando ele deixou, é o caso do Temer, quando deixou de ser presidente, aí passa a ser procurador lá da instância, tá certo? Cada um tem a sua competência. Nesses negócios todos acontecidos, neste emaranhado de coisas, o que poderá acontecer com o Toffoli e o outro ministro? Bom, quando se recebe, na verdade, o inquérito ele tinha que ter sido encaminhado à Procuradora-Geral da República e lá ela iria verificar 3 pontos básicos. Primeiro, ou ela ia pedir o arquivamento, determinar o arquivamento, como de fato fez, poderia pedir baixa para novas diligências, ou diante da conclusão daquilo que foi apurado, né, da materialidade e dos indícios ali discutidos e da própria autoria, fazer a denúncia. E aí sim que ela encaminharia isso ao ministro responsável para que ele promovesse, recebesse ou não, e instaurasse a relação processual ou não. Então, na verdade, o que verifica é esse tropeço todo. Quer dizer, o próprio ministro tomando uma conduta em que não lhe é conferida pela Constituição Federal Brasileira, como informou o doutor Paulo. O titular da ação penal pública é o Ministério Público e não o Judiciário. Quer dizer, o Judiciário, ele não pode promover a ação, ele julga. É cada um no seu quadrado. Então, ele está praticamente promovendo uma ação, entre aspas, abrindo de ofício determinados inquéritos, sem passar pelo crivo daquele que tem a competência exclusiva para isso. Diante desses acontecimentos, você não está me respondendo. O que pode acontecer com eles? Eu acho que isso beira até um crime de prevaricação, para ser um pouco mais... Vou acelerar a conduta aqui do ministro Toffoli e do Alexandre. Pode beirar um crime de prevaricação aí, com implicâncias muito maiores do que o próprio crime de responsabilidade, que
obviamente poderia levá-los a sofrer um impeachment mesmo, como de fato já está sendo manuseado Era na até a Câmara próxima Federal. pergunta, quer dizer, poderá chegar a um impeachment? Sim. E aí é aquela consequência. Ninguém está acima da lei no país. E quando as pessoas dizem que o Brasil está em crise, o presidente da República está em crise, eu não acho que o país está em crise. O país está em transformação. Nós estamos numa transformação ética, moral e social. Isso implica o quê? Com tudo o que aconteceu, nós não tivemos nenhum golpe, as instituições, funcionários, de forma precária, deficitária ou muito eficiente, mas funcionaram, e nós temos aí todo um processo funcionando. Então, o que nós temos hoje? 2 ministros do Supremo que exorbitaram nas suas competências. Ao exorbitar, eles respondem por isso. Cabe agora ao Senado apurar o crime de responsabilidade. E é de competência deles. do Senado, Isso. Né? E olha que o Senado, no crime de responsabilidade, ele não julga só o crime, só a culpa, ele julga politicamente também. Por isso o foro privilegiado do julgamento no Senado, porque o Supremo é a instituição máxima de um poder. E ele baliza a interpretação constitucional. E cabe ao Senado, como órgão, a Câmara Alta, ela assegurar que sejam mantidas as legitimidades dos atos. O Senado não pode apreciar se o ministro deu um despacho certo ou errado. Isso ele não pode. Claro, a competência é do ministro. Mas ele pode apreciar se o ministro exorbitou da sua competência. Isso ele pode. Ou fez o que o Yuri falou, né? Deve ter esse termo jurídico, prevaricou, né? Prevaricou. Eu acho, sentimento meu, o Senado deverá caçar, se não houver renúncia, o Toffoli, o Alexandre Moraes e provavelmente o Gilmar Mendes. O Gilmar saiu de foco um pouco, mas trouxeram ele para o foco de novo. Então, você tem 3 aí que eu acho que está na mira do Senado. E pode o Lewandowski também, né, porque existe uma pressão em cima dele também. Os outros ministros estão rateando aqui e acolá, mas eu acho que tem uma lógica jurídica, como regra, 90% da decisão deles. Porque o que a gente fala? Quando a gente vê essa condenação, condenação em segunda instância, parece bobagem, mas não é. Nós temos 170 mil pessoas presas por causa dessa situação. Não é só o Lula, são 170 mil pessoas. Lá estão desde pessoas que cometeram pequenos delitos, como pessoas que cometeram grandes delitos. Então, você precisa mudar isso. Então, do momento em que o colegiado decidiu, não interessa se por 11-0, 10-0, 6-5, a decisão colegiada tem que ser respeitada. Quem não respeita a decisão colegiada está exorbitando na sua competência. Então, isso é importante. E o Supremo, para mim, perdeu um pouco a noção, porque ele vinha governando, legislando e mandando. E de repente, 3 ações. E de repente o país acordou, o povo acordou. Então hoje não é o Bolsonaro o presidente da República. Bolsonaro é apenas uma pessoa que foi colocada pelo povo. E quando precisa, esse povo vai para a rua. Uma coisa que me chama a atenção. Se o Supremo decidiu, há tempos atrás, que a condenação em segunda instância já levaria o condenado à prisão, e ele volta a debater isso, é permitido que haja uma mudança de uma decisão? Sim. Primeiro é preciso se dizer que a prisão em segunda instância, ela foi aprovada tendo como um objetivo, a pedido do Lula, o Luiz Estevão. O primeiro preso em segunda instância foi o Luiz Estevão. Foi para ele que vinha enrolando os processos e tudo. Que era meu adversário, eu presidente do Gama e ele presidente do Brasiliense. Confesso que eu trabalhei um pouco no Supremo para acelerar os processos. Então, veja o seguinte, começou ali e depois continua. Agora, a jurisprudência, ela forma a partir de interpretações. No mundo que eu atuo, que é o eleitoral, a jurisprudência muda muito. Por quê? Os juízes ficam 2 anos, podendo ser reconduzido uma vez, o TRE fica 2 anos podendo ser reconduzido e o TSE é a mesma coisa. Então, a mudança nas cortes, eu chamo de refrigerar, reoxigenar a interpretação do direito. Porque uma coisa é você interpretar hoje, outra coisa é interpretar amanhã certas situações. Então, quando você muda as pessoas,
com certeza pode mudar a jurisprudência. Mas essa mudança de jurisprudência, ela tem um rito também. Formou a jurisprudência, tem que ir discutir, tanto que é comum, a gente vê em julgamento, o Yuri participa disso, a gente vê um cara que tinha um entendimento, dependendo da defesa que a gente faz, mostrar a tese, a pessoa vem e diz, meu entendimento até hoje era esse, mas a partir de hoje, em função disso, eu estou mudando meu voto. Isso é normal. Eu me lembro há anos atrás, eu acho que foi 1900, ou foi 92 ou foi 91. Havia um artigo do Código Eleitoral que regulamentava os embargos declaratórios. Até aquela ação, até uma ação minha, os embargos declaratórios não tinham efeitos modificativos. Eles não mudavam, só corrigia erro de português, que é muito comum acontecer na rapidez, o juiz escreve uma coisa em cima, na hora de concluir aqui, comete um erro de nome, esquece o nome e tal. Eu, então, vim, na interpretação, se eu não me engano, é o artigo 272 do Código Eleitoral, ele tinha vencido o relator, redigirá o acordo, o voto divergente. Ora, se o relator entende A e ele pode ser vencido para ter, então veja que durante 50 anos virgiu uma interpretação que os embargos não tinham efeito modificativo no eleitoral. A partir desse processo que eu tive a chance de ser o advogado, a oportunidade, mudou-se o entendimento para quê? Para que se pudesse dar efeitos modificativos. E aí os embargos passaram a ter uma amplitude maior de decisão. Porque ocorre, nós temos que entender, por exemplo, eu vou dar o exemplo do eleitoral. Durante o processo de eleição, agora nós estamos reduzidos a 60 dias, 70 dias. Os juízes julgam milhares de processos. A possibilidade do juiz cometer um erro é real, do ministro cometer um erro é real. Cabe à defesa e aí aos advogados verificarem esse erro e chamar a atenção. Como existem alguns princípios, proferido um acórdão pela corte, ele só pode ser modificado com os embargos declaratórios, em algumas cortes com os embargos divergentes. No eleitoral não tem os divergentes. Então, é a chance que tem de fazer a mudança de um eventual erro de julgamento. E o advogado só aprende isso militando, né, mano, velho? Eu sempre digo o seguinte, você sabe qual chamar de velhinho, não, o Yuri tem muito que aprender contigo ainda. Você sabe o que eu tenho, o maior medo que eu tenho advogando é o advogado novo que está começando. Por quê? Por quê? A tendência da gente é querer subestimá-lo. Ele não sabe nada, só sabe que está na faculdade. Mas ele pode ter uma interpretação, uma visão, assim como eu tive lá atrás, ele pode ter num caso meu e me ganhar. Então, esse é o lado belo do direito. Não significa o fato do advogado... Minha filha se formou agora, está começando. Eu não posso subestimá-la, porque ela pode me dar um nó e eu ficar enrolado. E eles entram com gosto de gás, né, mano, velho? Né? É igual o time lá, né, do Gama, né, mano, velho? Você bota o Lúcio, tá rendendo. Tá rendendo. Né? Mas você bota um menino de 18, 19, 20 anos. Nós vimos agora, recentemente, nesses jogos aí, uma meninada de 20 anos fazendo... Não, a gente vê. Às vezes você pega um jogador dos juniores por uma situação de emergência, ele entra para cobrir uma falha e o menino no jogo arrasa num jogo, arrasa no segundo jogo, formou o craque que vai para frente. O grande lance da advocacia é a gente poder trazer as lições do passado com as lições dos jovens advogados. Eu já tenho um tempo, embora tenha essa cara de novo assim, mais ou menos, já estou com 30 anos de advocacia. O Paulo tem mais do que isso, um pouquinho. Então, assim, o direito... Dias a mais. 5 dias, né? A advocacia, o entendimento, a interpretação da lei... Vou falar que o Paulo é viajado. É porque a interpretação da lei, ela cabe a todo momento. Então, por exemplo, eu sou um advogado mais velho e sou acostumado a uma interpretação do direito, em qualquer área do direito, daquela época. Mudou a corte, por exemplo, mudou o entendimento dos juízes, jovens promotores. A interpretação é uma outra interpretação. E para nós que somos mais velhos um pouco, temos que nos adaptar, até às vezes com mais dificuldade, porque temos que estudar muito mais ainda do que aquele jovem que já entrou pegando aquilo ali como o primeiro ponto de entendimento Trocando por miudinho. Então, quer dizer, se o Supremo voltar a julgar a questão da segunda instância e hoje decidir que só depois de esgotado outros trâmites legais e que existe aos borbotões aí para se fazer? Sim. Olha, aí se o Supremo... Aí volta a interpretação anterior. Aceita a interpretação que o Supremo julgar. Agora, o juiz Sérgio Moro, naquele pacote anticrimes que ele está querendo aprovar, ele tenta resolver isso através de uma lei.
já determinado. Que não era o caminho certo, não? Que seria o caminho, mas infelizmente o Congresso Nacional... É por isso que tem essa discussão no Supremo. Porque o Supremo não é o lugar de legislar. O lugar, né, doutor Paulo? O lugar de legislar é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não cumpre com a sua obrigação e fica dando margem ao Supremo para poder fazer essas interpretações. Se já tivéssemos uma lei dizendo que você vai ser preso a partir do momento que você for condenado em segunda instância, independentemente do recurso especial ou extraordinário, nós não teríamos essas interpretações sendo discutidas o tempo todo no Supremo. Então, o Sérgio Moro, ele tem esse ponto bem positivo, que eu acho que é nesse pacote anticrimes, de já definir isso através de uma lei, definiu através da lei, o Supremo tem que cumprir. Mas se ela será decidida através de uma lei, tem que ser votada, que vai ser votada ainda. Tanto pode dizer que há condenação na segunda instância, como pode cair essa condenação. Porque o projeto dele, apesar dele, ele quer que seja condenação em segunda instância, mas obviamente que pode ter emendas, né? Parlamentares podem não concordar com isso e podem fazer essa modificação, voltando ao status quo anterior. O que seria uma tragédia, como o doutor Paulo falou aqui, são 170 mil presos que estão presos hoje nessa condição de segunda instância, embora não tenha havido o trânsito em julgado ainda dos processos. E tem uma discussão com aquela questão do princípio da inocência, né? Se ele está valendo, se ele pode ser flexibilizado ou não. Esse princípio, que é um princípio de direito fundamental, né? É um direito que a gente chama sobre direito constitucional, sobre o constitucional, que se assemelha a um direito fundamental, a um preceito constitucional, princípio e preceito constitucional, e que a discussão é essa. Acaba com o princípio da inocência, não acaba. E ele é muito claro lá. A pessoa só poderá ser presa após o trânsito em julgado. Está na Constituição Federal brasileira. Não é preso. Não é condenado, preso. Condenado. O condenado, é verdade. O condenado. Só será considerado culpado após o trânsito em julgado. Isso, o condenado. Agora, você... Isso significa que ele teria que passar por todos os... Sim, eu já sou um pouco radical em relação a isso. Sim. Eu acho o seguinte, isso aqui eu acho, não está na lei. É que se a pessoa é julgada, ela comete um crime, ela é julgada pelo juiz de primeiro grau, ela deveria ser presa imediatamente, ok? Existem os meios para os advogados, que são os recursos, os embargos, os agravos e etc., para suspender essa prisão. Por quê? Se o juiz de primeiro grau, que é aquele que sente o clima, que participa da audiência, ele é obrigado a participar e julgar, ele chegou à conclusão de que a pessoa é culpada, ele condena, a pessoa já iria sendo conduzida a preso. Quando muito, aguardar um julgamento nos eventuais embargos, que me parece lógico. A partir daí, o advogado teria saídas de buscar na corte, que vai analisar o recurso, o efeito suspensivo da decisão. Como os advogados do Lula estão fazendo a todo tempo. A todo tempo. Então, isso me parece que evitaria essa prisão arbitrária, porque você tiraria só da mão de um juiz a decisão, passaria para um segundo juiz, que seria o desembargador, e ele passaria para a turma dele, que são 3 ou 5 membros, dependendo da corte, você já estaria dando amplitude. Você, então, teria aquela situação em que a pessoa pensaria 2 vezes antes de praticar o crime. Eu estou envolto agora com um esquema de uma fraude. E aí, o que é que eu vejo? O cara praticou vários estelionatos e ele não foi punido em nenhum nos últimos 3 anos. E aí vai prescrever daqui uns dias. Então, para ele, compensa dar golpe. E é um golpe que qualquer cidadão pode cair. O que que é? A pessoa vende um carro que no Detran não tem gravame hoje. Amanhã, quando você vai fazer a transferência, apareceu um gravame com data anterior. Né? Com data anterior. Não sei se é uma fraude do sistema da Enatran ou se é uma falha do sistema. Tudo indica que é uma falha. Por quê? A agência autorizada pela financeira, ela entra no sistema e faz o gravame sobre o veículo. Esse gravame não é lançado na documentação do veículo até que esse veículo entre para fazer a vistoria. E aí, nesse intervalo, eles estão agindo e vendendo veículos. Então, você compra o veículo hoje, não tem nada de gravame. Quando você vai registrar no dia seguinte, tem o gravame. Então, como é que o cidadão se defende disso? Então, essas situações. Então, nós temos que ter um sistema penal que puna. Para que eu pense 2 vezes, eu vou fazer o cálculo. Eu vou aplicar um golpe de 171, que é o estelionatário, mas eu posso ser preso, de verdade, amanhã mesmo.
Então eu penso duas vezes. Eu tenho que fazer aquela conta, porra, eu vou ter que ganhar tanto para valer a pena ficar preso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, isso que precisa ter no país que não tem. Ninguém é punido por nada na prática. Você vê essa meninada aprontando por aí, né? Tu chama de meninada, mas tem uns velhinhos safados também, né? O sistema penal brasileiro... E aí o cara já está lá com 28 processos, 30 processos. Isso é comum a gente ver, amigo. É uma questão de eficiência de execução penal que nós não temos, né? A pena que deveria intimidar, né, o cidadão para que não cometesse aquela atitude tida como ilícita, criminal, ela não surte efeito. Você veja aí Marcola e tantos outros traficantes de droga não estão nem aí se tem um com 300 anos, com 500 anos, com 100 anos. Muito pelo contrário, né? Isso não os ofende em seus negócios. Então, o direito penal brasileiro ele teria que ser reformado nessa questão de penas, porque ou outros tipos de penas, mas infelizmente o princípio humanitário não permite prisão perpétua, penas cruéis, trabalhos forçados ou muito menos a pena de morte. No caso, por exemplo, desses condenados aí há 500 anos, né, como citou o Yuri, né, os Marcola da vida, eles também só cumprirão 30? Só cumprirão 30. E eles terão os direitos também iguais de um sexto de pena? Um sexto de pena. Só que no caso deles, um sexto de pena será, vamos supor, condenado vamos por 120 anos, que é mais fácil. Certo. Ele vai ter que cumprir no mínimo 20 anos. Um sexto de 120. Sim, o que não pode é se ele for condenado a 180, vale para um se ele for sexto. condenado a 200 anos, um sexto será 33, 34 anos. Ele só vai cumprir, ele só cumpre um sexto, que é os 30 anos. Uma pergunta final, essa eu deixei bem para o final, porque senão a gente ia mergulhar o tempo todo nela. Fala um pouquinho do DF. Por que a Lava Jato, que é na área federal, fluiu rapidamente e a Caixa de Pandora não? A Caixa de Pandora é coisa quase que semelhante aqui em Brasília. Bom, a Caixa de Pandora existe algumas... E tem o dedo da Raquel Dodge aí. Tem o dedo, foi ela que... Ela quem abriu a Caixa de Pandora aqui em Brasília. abriu a Caixa de Pandora e tudo. Eu conheço parte do processo da Caixa de Pandora. Como algumas partes estão em segredo de justiça, eu não posso entrar no mérito que está lá. Claro. Tá? Eu fui advogado de um ex-deputado durante o período da Caixa de Pandora. Mas o que eu vejo? Aí é uma questão, uma coisa é o processo de investigação, que é feito pela polícia e pelo Ministério Público. Outra coisa é o processo penal. O processo penal é lento. Lamentavelmente, ele é lento. O que acontece? Vamos pegar um caso mais simples. A Operação Aquarela no BRB. O Tarcísio já foi inocentado criminalmente de praticamente todos os processos, porque ele completou 70 anos, reduziu pela metade. Então, todos os principais envolvidos da Aquarela estão com os crimes prescritos. Porque o processo demora, ele é lento, o Ministério Público chega a ficar 3 anos com o processo. Não estou dizendo que isso aconteceu na Aquarela, estou dando como regra geral. Certo. Quando é para o advogado, eles, o advogado está tumultuando porque entrou com uma petição. E quando fica 3 anos com o Ministério Público, ele não está tumultuando, nada, ninguém fala nada. Processo prescreve por quê? Ministério Público segura o processo, juiz segura o processo. Tem juiz que leva 3 anos para dar um despacho num processo. Um simples despacho, junte-se, ouça-se a parte contrária. Meu Deus, com toda essa assessoria, com todo esse monte de gente, os procedimentos comuns, eles poderiam fluir normalmente. Parece-me que o processo eletrônico está acelerando um pouco isso. Mas ele apresenta falhas. Eu tive esses dias uma juíza que analisou, recebeu o processo, analisou os embargos de 9 páginas, deu a decisão de 1,5 página em 45 segundos. Qual a possibilidade de alguém ler 9 páginas, escrever 1,5 página em 45 segundos? Nenhuma. Nenhuma mesmo. Nenhuma. Então, são aquelas coisas que pode acontecer. Tem lá o despacho padrão pronto, entrou, não quer nem saber, junta e assina eletronicamente. Às vezes nem o juiz, às vezes é o secretário ali que deixou de tomar o cuidado de olhar que, tem que olhar, os embargos têm que ser discutido ponto a ponto. O sistema legal nosso, no processo, ele exige isso. O juiz tem que fundamentar e enfrentar os pontos do problema.
Não é fácil. Sob não, né, pena de Madeira? nulidade. Ainda bem que você já tem uma filha advogada, agora passou minha para o Goiás. Ainda bem que nós temos hoje 62 mil advogados só no DF, né? É muito Não é 62 fácil, mil né? advogados. Agora, me parece que esse número vai aumentar se realmente acabar o exame de ordem, que eu sou favorável a acabar. Aumenta em 4 milhões de pessoas, mais ou menos. Porque eu vejo o que é o Se sistema. terminar o exame de ordem, é outro assunto, a gente podia fazer um programa só sobre isso, viu, Isso, Paulo? porque é só para concluir, então, o exame de Tá ordem. bom. O que acontece? Você faz uma faculdade de Direito 5 anos, você é habilitado legalmente, você está com competência para advogar, que o diploma te dá, mas a OAB não te deixa porque você tem que fazer uma prova. Eu Alguma também coisa acho está isso, errada. Sei lá. Tanta gente que eu até engasguei nas palavras aqui, né? É advogado demais no Brasil, né? Nós temos mais cursos de direito no Brasil do que em qualquer lugar do mundo. São mais ou menos 1.400 cursos de direito. No mundo inteiro não tem esse tanto de faculdade que tem aqui. Nós teríamos um acréscimo de advogados aqui em torno de 4 a 5 milhões de formandos hoje. No país, né? No país, que entrariam para a advocacia imediatamente caso o exame não existisse. Acaba inviabilizando a própria profissão também. 5 milhões de pessoas que fizeram um curso superior estão aptas a exercer a profissão, mas não pode, porque não passa não numa passou no prova exame da- por N motivos, não é porque não sabe. Se nós pegarmos uma prova da OAB e aplicar nos atuais advogados, 80% não tira 5 nessa prova. Não se preparou como se preparou na época da prova, né, Mano Velho? Não, nós éramos diferentes, nós fazíamos o Lá que estágio. está essa questão que você falou mesmo, a questão do tempo antigo para o novo. É uma renovação o tempo todo que acontece dentro da profissão. Então, E se a própria justiça vai mudando, se há decisões outras, como no Exato, caso aí nós falamos aí da segunda instância e tudo mais, acredito que realmente nós teremos ainda muita coisa para contar no futuro. É verdade, Vamos fazer um é programa específico sobre a OAB? Vamos. Né? Será um Esse prazer. tal de exame de ordem? interessante. Vamos. Bom te rever, viu, O querido? prazer foi nosso, viu? De vê-lo bem. Muito obrigado. Fiquei Você feliz, também Paulo. está bem... Né? Yuri, obrigado, Muito obrigado. por estar Posso mais uma fazer vez um comigo aqui, né? convite aqui rapidinho? Né? Diga, querido. Só convidar os telespectadores e vocês Ah, para desculpa. o meu programa que será todas as quartas-feiras, de 20 às 21 horas, na 98.1 FM, chama-se Hora da Lei. Vamos lá, Pode falar o nome da rádio, cara. é na Rádio Maria. Rádio Maria. Meu amigo Paulo Fernando tem programa lá também. 94.5, né? Rádio Maria. 98.1. Ela mudou? Né? Mudou. Ah, tá. Depois bem? eu falo com você da Rádio Maria. Tá bem, é legal. Não, aqui nós somos uma porta aberta. Meu maior e mais profundo respeito, né, aos irmãos católicos. Paulo Fernando, E católico. eu os tenho até dentro da minha própria casa. Essa aqui é a verdade. Não tolho ninguém, não. Cada um no seu caminho. Vou te rever, Paulo O Goiás. prazer foi nosso. Tá bem? Estou sempre à disposição Tá quando bem. você precisar. Foi bom demais o programa de hoje. Deixei o Yuri falando menos um pouquinho hoje, Não, mas- porque faz um bocado de tempo que eu não te vejo. Mano, É velho. verdade, é E verdade. ouvi-lo é Tá sempre um ótimo, prazer. pra mim foi ótimo. Ele, né, um pouquinho mais novo do que você, também está aprendendo um bocadinho. Eu é que Tá bem? aprendo com ele no dia a Tá dia. bem, querido. Um abraço, Yuri. Obrigado, Celso. Um abraço, a Celso. todos. Paulo Fique com Goiás, Deus. um abraço, querido. Meu abraço é sempre especial para você. Sem você eu não existo. Grande abraço.